Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando o que é DIU, como funciona e quais foram as minhas experiências na colocação do DIU. O DIU ele é um dispositivo intrauterino em forma de T que é colocado por um ginecologista dentro do útero, no teu período menstrual. Existem dois tipos de DIU. Existe o DIU de cobre e existe o DIU de Mirena. Quais as diferenças entre o DIU de cobre e o DIU de Mirena? O DIU de Mirena ele é um DIU que ele contém hormônio e dura cerca de 5 anos depois de implantado. Com o DIU de Mirena, a mulher não menstrua e também não sente cólica. O que isso, na maioria das vezes, para muitas mulheres é uma grande vantagem. Passar 5 anos sem menstruar e sem as cólicas menstruais. O DIU de cobre, ele não contém hormônio, tá? Ele também é em forma de T. O DIU de cobre, depois de implantado no útero, ele pode durar até 12 anos. E com o DIU de cobre, a mulher menstrua normalmente e também continua tendo as cólicas menstruais. O DIU de cobre, ele com o tempo de uso, tem mulheres que aumenta mais o fluxo menstrual e também aumenta a dor das cólicas. Mas claro que tudo é diferente de mulher para mulher, certo? Como eu falei, o DIU ele é colocado por um ginecologista no período menstrual. Por que é colocado nesse período? Para que se tenha certeza de que você não vai estar grávida ou com alguma suspeita de gravidez. Na maioria das vezes, a colocação do DIU é feita com uma anestesia. Tem casos que se coloca o DIU sem anestesia, mas eu acho que depende tanto do valor ou da disponibilidade da pessoa de aguentar dor. Depois que o DIU ele é implantado no útero, você é liberado no mesmo dia e tem que passar uma semana sem relação sexual. Depois dessa uma semana sem relação sexual, você vai no ginecologista novamente e ele vai te passar uma solicitação para você fazer uma ultrassom para ver se o DIU está no lugar, se ele está bem fixo. Depois que o DIU tiver tudo ok nos teus exames, aí você pode ter relação sexual normalmente, sem se preocupar com nenhuma gravidez. É normal, nos 3 primeiros meses, na colocação do DIU, a mulher tem um sangramentozinho a mais e tem umas cólicas a mais, porque é um corpo estranho dentro do teu útero. Então, é normal que você sinta cólica um pouco mais forte e o aumento do fluxo menstrual nos 3 primeiros meses. Passando disso, que você vê se está tendo um sangramento maior do que o esperado, é bom sempre você procurar o ginecologista para que ele passe um exame para averiguar se está ok nos padrões do DIU ou se é uma hemorragia uterina, que também pode acontecer, mas é em casos raros, mas que se deve ser falado para que se tenha uma noção, tá bom? Lembrando que o DIU ele não previne de doenças sexualmente transmissíveis. O DIU, ele evita a gravidez. Se tem mais de um parceiro, então é bom que você tome medidas para prevenção dessas doenças. Camisinha, que é o básico. Quem é que não deve colocar o DIU, que é o dispositivo intrauterino? Quem não deve colocar o DIU são mulheres grávidas ou com suspeitas de gravidez. Também não pode colocar o DIU mulheres que já tenham doenças sexualmente transmissíveis. Não se pode colocar o DIU quando há uma malformação congênita do útero. Pessoas com neoplasia também não podem colocar o DIU. Também não se pode colocar o DIU se há casos de sangramento uterinos por causas desconhecidas. Não pode colocar o DIU se você tem casos de coaguloplastia. E pessoas com cervicite também não deve colocar o DIU. Essas doenças, esses casos que eu estou falando aqui, eu não estudei a fundo, eu só falei superficialmente para que se alguém que esteja assistindo o vídeo tiver algo dessas doenças ou conhece alguém que tenha e quer colocar, já ir falando e evitando a colocação do mesmo. Mas se pode conversar com o ginecologista e é ele que vai avaliar
se você pode ou não realmente colocar o DIU. As vantagens e as desvantagens de se colocar o DIU. A vantagem de colocar o DIU ele é um método de longa duração. Por exemplo, você implanta hoje, você vai passar 5 ou até 12 anos sem se preocupar com gravidez. Claro que você vai se preocupar com doenças sexualmente transmissíveis ou algum fator desse tipo, mas com relação à gravidez você vai ficar despreocupada. A vantagem também de você utilizar o DIU é que não vai haver esquecimento da prevenção da gravidez. Tipo, quando a gente toma o anticoncepcional em comprimido, injetável, enfim, você tem que estar tendo aquele período certo de tomar novamente, para evitar a próxima gravidez, enfim. E já o DIU não. Uma vez implantado, você não precisa se preocupar. Claro que você faz exames no decorrer, né, para saber se ele está no lugar, que pode ocorrer dele sair, mas você vai fazendo exames e se tiver tudo ok, pode namorar à vontade. O DIU também, ele não interfere na relação sexual. E uma outra vantagem do DIU é que ele pode ser removido no tempo que você quiser. Se você colocou agora, daqui a 2 anos, a 3 anos, você quiser tirar porque quer tentar engravidar, pode ser retirado, normalmente sem preocupação nenhuma. A desvantagem é o aparecimento de anemias devido a menstruações mais longas que o DIU de cobre pode provocar, porque, como eu falei, o DIU de cobre ele é um DIU que você menstrua normalmente. Então, há casos que há uma menstruação muito prolongada e você fica um pouco anêmica. Essa é uma das desvantagens. Pode também ocorrer o risco de infecção uterina referente ao DIU que você colocar. O DIU também ele pode causar maior risco de gravidez ectópica. Caso você escute uma certa criança falando mamãe, 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 é que meu filho acordou, então total silêncio que estava anteriormente não vai mais acontecer. E caso também você escute um barulhinho de música, porque ele está aqui sentado assistindo. Então, como eu já disse, eu sou mãe, então a gente tem que tentar driblar essas situações, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências. Eu comecei a utilizar o anticoncepcional em comprimido, eu tinha uns 14 a 15 anos, não lembro direito. Eu senti uma cólica absurda e essas cólicas me deixavam literalmente de cama. Eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia ir trabalhar, eu não conseguia ir para a escola e tinha vezes que eu tinha que ir para emergência porque eu não aguentava de tanta dor. Então, fui na minha ginecologista, falei para ela da minha situação e ela disse que para mim seria viável tomar o anticoncepcional e foi o que eu fiz. O anticoncepcional ele iria diminuir as minhas cólicas menstruais e também iria amenizar no fluxo menstrual. Por quê? O meu fluxo ele é constante, ele era constante na época. Tipo, eu durava 8 dias de menstruação e nos 4 primeiros dias parecia um rio de sangue. Era terrível. Então, eu tinha muita tendência a já ter anemia desde aquela época. Então, passou-se o tempo, continuei tomando e tal. Em 22 de dezembro de 2015, eu tive o meu bebê, o Thomas. E depois que eu tive ele, me bateu uma vontade gigantesca, literalmente ficar livre de hormônio, tá? Passei muito tempo tomando e eu queria ficar totalmente livre. Já vinha um tempo pesquisando sobre o que fazer e tal. Então, eu vi a opção do DIU, só que eu tinha uma dúvida de qual usar. Então, fui na minha ginecologista, acho que com uns 2 meses depois, e perguntei a ela qual seria o mais indicado para mim, que eu queria ficar livre, mas eu também queria algo evitasse uma futura gravidez, até porque eu tinha tido bebê há pouco tempo, então do primeiro pro segundo é assim, ó, um pulo. E ela me indicou o DIU de cobre, que é o DIU que não contém hormônio e que a mulher menstrua normalmente e também continua sentindo cólicas. E eu optei por esse, falei com ela, ela deu o ok, e eu fiz todo o procedimento da minha colocação do DIU pelo plano. Ele cobriu todo o processo. A única coisa que o meu plano não cobria era o anestesista, porque eu não queria fazer sem anestesia. Eu acho que ia ser muito doloroso, até porque
No meu caso, como eu tinha acabado de ter bebê, eu tinha que ser feita uma raspagem do útero para ver se estava saudável, enfim, um monte de coisa. E foi o que foi feito. Cheguei de manhã no hospital, cheguei com uma amiga. Ela me acompanhou porque é obrigatório você levar alguém, porque você vai estar um pouco sedada. Fiz o procedimento. O doutor Denis foi totalmente atencioso, um senhor maravilhoso. E ele fez o processo de colocação do DIU. Foi muito, mas muito rápido. Eu acho que eu não durei nem 2 horas lá dentro. Depois que sair, ele deixa um tempo para você descansar e não ficar tão grogue. Depois você vai pro quarto e é liberado. Você passa uma semana sem relação para que o DIU fique bem fixo no teu útero. Depois disso, você faz um ultrassom para saber se realmente o DIU está no lugar e se ele não saiu, porque pode ocorrer dele sair. E depois disso, você pode namorar normalmente, despreocupada e tranquila. Quanto foi mais ou menos que eu paguei? Eu paguei somente, acho que uns 300 ou 400 reais do anestesista. O restante eu não sei dizer quanto foi, porque foi tudo pelo plano. Então, o que eu vou falar agora sobre o pós-colocação do DIU. Depois que eu coloquei o DIU, as cólicas aumentaram? Não. As cólicas deram até uma melhorada. A única coisa que eu posso dizer que eu sinto dor é quando tá 3 a 4 dias antes de eu menstruar, ou até uma semana mesmo antes de eu menstruar, eu sinto pequenos incômodos no útero. Por quê? Quando a gente vai menstruar, o útero ele vai começar a contrair para que seja liberado toda a menstruação, certo? Então, acho que nessa contração, eu sinto ele meio que apertar, não sei dizer, é algo meio esquisito. E isso é o que me incomoda um pouco. Já com relação ao fluxo menstrual, o meu fluxo ele nem aumentou e nem diminuiu. Não, diminuiu acho que um pouquinho, porque antes eu disse que eu passava 4 dias constantes e o restante dos dias era menos. Eu continuo com 7 a 8 dias de fluxo, mas os 3 primeiros dias são os mais fortes, mas não é tanto que nem era no período que eu tomava o comprimido. Deu uma amenizada no fluxo. Então, o que era tipo, eu trocava 6 vezes por dia, eu troco 4, 5, vamos supor, tá? Ou até menos, porque eu também não uso o absorvente normal externo. Eu uso o absorvente interno. Então, no absorvente interno eu troco 2 ou 3 vezes, dependendo do fluxo, tá? E o resultado? Gostei ou não gostei da colocação do DIU? Eu literalmente amei o DIU. Pra mim ele tem mega funcionado. E lembrando que ele também tem 99,9% de chances de você não engravidar. Mas sempre terá aquele 1% que vai fazer com que você possa engravidar ou não com o próprio DIU. É por questão de sorte, né? Você ser o 1% de todos os 99,9%. Mas eu digo, se você quer um método que seja muito eficaz e que você não precise se preocupar de estar durante o mês pensando, eu vou tomar hoje e amanhã eu esqueço e não sei o que. Então, converse direitinho com o teu ginecologista e ele vai te dizer se é viável ou não. Bem, pessoal, é isso. Essa foi as minhas experiências e o que eu sei um pouco sobre DIU, que eu pesquisei, tá? Se tiver outras perguntas com relação a DIU, escreve aqui abaixo que eu vou responder para vocês em um outro vídeo. E se você gosta de vídeos assim, já dá um like aqui para mim, se inscreve no canal se você não for inscrito e ative o sininho para que você receba os vídeos sempre em primeira mão. E não esquece de compartilhar, hein? Porque essa informação deve ser compartilhada, tá bom? E tchau, tchau pra vocês!